Um breve estudo sobre João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Texto bíblico muito usado para tentar provar a Trindade. Em português, diz assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus, e o Verbo era Deus. Grego transliterado. Versículo 1. Em arché, em logos, kai logos em prostonteon, kai theos em logos. 2. Português. Ele estava no princípio com o Deus. 2. Grego transliterado. Outos rein em arché prostonteon. Exemplo. No princípio era o aluno, e o aluno estava com o professor, e o aluno era professor. Ele estava no princípio com o professor. Pergunta. Quem estava no princípio com o professor? O aluno. Pergunta. Um professor não pode ser aluno de uma outra disciplina? Sim. E este aluno que é professor de outra disciplina não pode estar sentado ao lado de outro professor que já é formado nesta disciplina? Sim. Agora, eu posso afirmar que este aluno é o mesmo professor que está sentado ali ao seu lado? Eu posso afirmar, mas não faz sentido. Pois se eu estou sentado ao seu lado, como que eu posso ser você ao mesmo tempo? E em João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que o Verbo era Deus. Era é passado. Não está afirmando que o Verbo é Deus no presente. Assim, como o aluno que era professor no passado, no presente ele está como aluno, ao lado de um professor que já está formado nesta disciplina. Podemos afirmar que este professor-aluno, que ainda não está formado nesta disciplina, que ele está estudando ali na sala de aula junto com outro professor, que já está formado nesta disciplina, que ambos sejam uma mesma pessoa? É claro que não. Um está como aluno e o outro já é professor formado. Portanto, são dois sujeitos distintos, diferentes um do outro. São duas pessoas que estão sentados um ao lado do outro, só que um era professor e o outro é professor. Então, qual dos dois tem mais experiência no professorado? Aquele que é professor. O outro, muito embora tenha sido professor, porém, naquele momento ali na sala de aula, está como aluno. Então podemos entender que um professor tem muito mais experiência do que o outro. Qual o problema? É comum hoje em dia um professor se tornar um aluno e um aluno se tornar professor, sem problema nenhum. Agora, eu afirmar que dois professores sentados numa sala de aula, que os dois professores são apenas um professor, não faz sentido. Voltando a João 1:1, se Jesus já era Deus, é passado. Então, por que o apóstolo João não escreveu logo de início que Jesus é Deus? É presente. Voltamos ao exemplo do aluno e o professor sentados um ao lado do outro numa sala de aula. Um era professor, mas estava ali para aprender. E o outro já era professor e estava ali para fazer companhia com o outro. Mas a grande diferença é que um é chamado de aluno e o outro é chamado de professor. Quem tem mais conhecimento de uma disciplina em um estudo? O aluno ou o professor? É lógico que o professor tem muito mais experiência, pois o aluno está ali para aprender esta disciplina, e o outro já é professor nesta disciplina. Então, tem muito mais facilidade de dominar a matéria que está sendo estudada do que o outro aluno que ainda não é professor da matéria. Então, nós temos aqui duas pessoas que estão numa sala de aula
Só que uma pessoa sabe muito mais do que a outra. Em outras palavras, nós temos Jesus, que é um aluno e que está ao lado do seu pai YHWH, para aprender ao lado do seu pai, que já sabe tudo. Se eu sou um professor e resolvo fazer uma reciclagem junto com outro professor, que sabe muito mais do que eu não posso dizer que eu era professor, mas agora eu estou como aluno. E o outro professor formado, que está ao seu lado ali na sala de aula, ele é o meu pai. E está ali ao meu lado para dar uma força para mim, para me ajudar a aprender melhor. Qual o problema? Ah, mas se o pai sabe tudo, por que está ali na sala de aula com o filho que não sabe tudo? Ora, o pai ama o filho e quer ficar ao lado do filho. Qual o problema? O problema seria se nós afirmarmos que o filho é o mesmo pai. Aí complica a história. A história fica incongruente, confusa, vira uma Babilônia, não é? Porque Babilônia significa confusão. Cada um diz uma coisa e o outro diz outra, e é uma Babel. Mas voltando a João 1:1, porque o apóstolo João disse que o verbo era Deus, era no passado. Significa então que o apóstolo João estava ensinando em João 1:1 que Jesus não era Deus quando nasceu aqui na terra? Boa pergunta. Vamos deixar que o próprio Jesus responda. Marcos 10, 17 e 18. Quando um homem se ajoelhou diante de Jesus e disse: Bom mestre, o que Jesus respondeu para ele? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ora, se Jesus se considerasse Deus, por que Jesus não aceitaria o título de bom? Mas Jesus não aceitou. Por quê? Porque Jesus não se considerava Deus. Porque Jesus não se considerava Deus. Jesus era modesto. E a modéstia significa considerar outra pessoa melhor do que nós. Agora, se Jesus fosse Deus e estivesse sendo modesto, significaria que Jesus considerava um outro Deus melhor do que ele. Daí seriam dois deuses. Um Deus melhor do que o outro. E a doutrina da Trindade não aceita dois deuses. E agora? Entenderam? Que Jesus não gostava de se identificar como Deus, se vê também logo após a sua ressurreição, quando ele disse para Maria: Para de agarrar-te a mim, pois eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, meu Deus e vosso Deus. Note que Jesus considerava o seu Pai como sendo o seu Deus. Note que Jesus considerava o seu Pai como sendo o seu Deus, mesmo já ressuscitado. Mesmo já ressuscitado. Isso prova que Jesus era modesto. E o Pai de Jesus nunca foi modesto. Não é e nunca será modesto. Pois se o Pai de Jesus fosse modesto, significaria que tem um outro Deus maior do que o Pai YHWH. Então o Deus Todo-Poderoso não seria apenas um. Teria um outro Deus mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso, YHWH. Entendeu? Portanto, qual a sua conclusão? Ah, mas os teólogos ensinam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas onde é que está escrito que Jesus é 100% Deus? Me mostre na Bíblia. Isso não existe, isso é mentira. 1 Coríntios 4:6, Provérbios 36. E mesmo Jesus estando no céu já glorificado, mesmo assim, ele chama YHWH de meu Deus 4 vezes em seguida num só versículo. Será que Jesus não citou 4 vezes meu Deus
para ironizar a falsa doutrina da Trindade? Eu não duvido. Veja se tem cabimento o Deus Todo-Poderoso lá no céu chamar outro Deus Todo-Poderoso de meu Deus 4 vezes. Tem cabimento? Teria se houvesse 2 deuses todo-poderosos. Mas a Trindade não aceita, a doutrina da Trindade não aceita isso. Portanto, amigos, esta doutrina da Trindade é um divisor de águas para o verdadeiro Deus ver quem realmente adora o Pai com espírito e verdade, pois são tais pessoas que o Pai procura para os seus adoradores. Tem que amar a verdade. Se não amar a verdade, cai na armadilha da Trindade.